está conosco a família Miranda, os filhos, né? Miranda, a Jennifer, seu irmão, Patrick, sua esposa, sua filha, Larissa, nossa irmã G. Os demais visitantes também, fiquem à vontade, está conosco também o Júnior, com seus pais, que Deus abençoe também, são lá em Campos, que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé e vamos estar meditando na palavra de Deus. Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. É uma parábola muito conhecida. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque tem algo precioso aí para a sua vida, para a minha vida. Amém? Amém. Leiamos todos juntos. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Só até todos assentar. Eu confesso aos irmãos que há 2 dias eu venho meditando nesse texto, e antes de eu entrar no propósito que Deus quer para nós nesta noite, através dessa palavra, é bom que se diga que essa parábola, ela foi dita, associada, e ela começa dizendo que o reino dos céus, ela está sendo aplicada para o reino dos céus. Mas se eu disser para você que a gente também pode aplicar essa palavra para o reino dos céus que a gente está conquistando aqui na terra, eu vou provar isso para você. Porque quando a gente vai para o reino do céu, Jesus está dizendo essa palavra justamente dizendo aonde vai haver uma separação entre o que é joio, o que é trigo, quem entra, quem não entra, quem vai para o céu, quem não vai para o céu. É disso que ele está falando. Só que ele disse que isso está misturado. E quando eu estava meditando nesse texto, eu senti um desafio muito grande de falar sobre essa palavra. Eu senti um desafio muito grande porque esse texto fala de um trabalho bom. A pessoa, o servo, o Senhor dessa terra, tudo indica que preparou a terra, ele colocou uma boa semente, ele fez tudo certo. Quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente comete algum erro, quando a gente não consulta Deus, a gente fala assim: não, realmente eu errei. Mas quando você faz tudo certo,
Quando você planta uma semente boa, quando você bota uma terra boa, e no final diz a palavra que o inimigo preparou um contra-ataque para esse senhor. Foi lá na hora em que os homens dormiam, ou seja, irmãos, prestem atenção, a lavoura procedeu da seguinte forma: eles escolheram uma terra boa, eles pegaram a semente boa, eles plantaram, eles criaram expectativa em cima daquele trabalho. Aquele trabalho foi tão valoroso para aqueles homens que eles se deram por satisfeitos. E aí o que eles fizeram? Eles foram dormir com a sensação no seu corpo, na sua mente, como disse o nosso irmão Cristiano, sem constrangimento de que tinham feito o melhor. Eles deram o melhor naquela terra. E eles foram surpreendidos quando dormiam. E no dia seguinte, ou nos dias seguintes, no plural, tanto faz, quando eles foram fazer a tão sonhada colheita ou averiguação, eles perceberam que o trabalho que eles empregaram ali naquela terra foi bom, mas alguma coisa de mal surgiu no meio daquilo que estava bom. Oh, Deus. E eles começaram a ficar indignados. Ainda bem que eles estavam com o seu Senhor, porque na hora os servos, diz a palavra de Deus, ficaram tão revoltados com o trabalho que eles empregaram ali, e o resultado não foi o esperado deles, porque eles perceberam, presta atenção, vocês vão observar que o joio só despertou quando o trigo floresceu. Porque se floresce antes, se ele se manifesta antes, você tira antes. Você fala, essa colheita aqui não vai dar nada, vamos cancelar e vamos refazer essa plantação. Não, esperou o tempo, a chuva, sabe, o adubo, as coisas acontecerem, quando era a hora da colheita, quando era a hora de você receber a recompensa, aí o mal surge. Quantos de nós fazemos planos, projetos, sonhos, e a gente se depara com esse tipo de situação que surge no meio de uma coisa que você não esperava e que você fez um bom trabalho? Quando os servos perguntam para o seu senhor, diz assim: que horas foi isso? Aí o seu senhor diz assim: quando vocês estavam dormindo. A sensação que dá, se a gente não tiver uma interpretação à luz da palavra, a sensação que o inimigo quer colocar numa pessoa que não tem compreensão é que você tem que ficar zumbi 24 horas acordado, não pode dormir, que o erro foi dormir. Mas eu vou provar para você que mesmo se você não dormisse, na distração o inimigo também iria te surpreender. A Bíblia fala no Salmo, diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se tiver sentinela, se tiver campana, se tiver vigília, se ficar um rodízio 24 horas, mesmo assim é o Senhor quem guarda. O Senhor, em momento nenhum, nesse dia, nessa colheita, o Senhor foi surpreendido. Os jovens, os servos foram surpreendidos, porque eles ficaram tão indignados que eles, de imediato, eles queriam arrancar logo. Aí o Senhor segurou ele e disse assim: não faça nada. E o nome dessa mensagem é exatamente essa: não faça nada. Aqui começa a mensagem: não faça nada. A gente tem um problema muito sério nas nossas vidas, que é ficar sem fazer nada. A gente quer fazer alguma coisa. Essa coisa de ficar quieto, de não poder reagir, de não poder dar uma investida, de não poder dar uma resposta, de ter que esperar, isso consome, corrói a gente. A espera dói.
Esperar dói. Sabe, a gente não tem o direito nenhum, em hipótese nenhuma, a gente não tem moral nenhuma para questionar Deus e o tempo de Deus. Mas, sabe, vocês têm ideia do que Abraão passou quando ele foi escolhido por Deus, saiu da terra dos seus pais, andou pelo deserto, aí Deus chega para ele aos 75 anos e diz assim: vou te dar um filho, e ainda leva mais 25 anos para dar aquele filho. Você tem noção do que é 25 anos sem fazer nada, sem ter nada, se sentindo incapaz, com dúvidas na cabeça, dizendo assim: será que Deus falou isso comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Porque as vozes, irmão, elas vêm, tanto as vozes da luz como as vozes das trevas. A Bíblia fala em 1 Reis capítulo 19 que quando Elias estava sem fazer nada dentro de uma caverna, vozes vinham na sua cabeça, vozes de morte, vozes de depressão, vozes de desgosto, de angústia. E aí Deus, quando vai aparecer para Elias, a Bíblia diz que vem um vento forte, impetuoso, um vento muito forte. Deus não estava no vento. Olha como é que Deus aparece com uma pessoa que está já morrendo. Vento forte. Deus não estava no vento. Depois veio um tremor terrível, um tremor das pedras caírem, e um tremor muito grande. Deus também não estava no tremor. E Elias vendo aquilo tudo, meu Deus, vento forte, tremor, a mundo está se acabando mesmo, então eu estou pedindo servo para morrer, é isso aí. Então o segredo é esse, é morrer mesmo. Aí vem labaredas de fogo, muitas chamas de fogo, um calor imenso, muitas labaredas de fogo. Deus também não estava no fogo. Aí o quarto item, vem uma brisa mansa e suave. Aí era Deus. Eu vou dizer de novo. Veio uma brisa mansa e suave. E era Deus. Às vezes a gente pergunta assim: posso fazer isso, Deus? Não faça nada. Não faça nada. A pior coisa do mundo, nós temos essa dificuldade de não ficar sem fazer nada. Quando o seu Senhor disse para o seu servo, disse assim: olha, quando vocês dormiram, o inimigo fez isso. Talvez na cabeça daqueles homens passaram pela cabeça o seguinte: poxa, a gente não fez uma escala, a gente deveria ter ficado aqui. Bota uma coisa na nossa cabeça: a gente precisa dormir, porque foi algo que Deus deixou para nós. O sono, o descanso, o dia de descanso foi algo que Deus deixou para nós. Eu sei que nem sempre as noites são boas para nós, mas mesmo em noites ruins nós temos que dormir, porque nós temos que ter certeza e convicção absoluta que quem nos guarda é Deus. Quem nos guarda é Deus. Pastor, mas eu fiz tudo certo. Irmãos, a gente planeja uma família, a gente, sabe, eu acredito que cada um de nós hoje, cada um de nós aqui, independente do lugar que você está, mas você está exatamente no lugar que Deus vem te conduzindo até hoje. Na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual, você vem exatamente sendo conduzido por Deus dentro do seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque tem horas que a gente pensa assim: eu podia ter feito mais isso. E a gente tem que entender que Deus precisa participar da nossa vida atuando de alguma forma. E se a gente, por exemplo, for falar com Deus nas nossas orações, tem horas que a gente não deixa nem Deus falar, você sabia? A gente fala tanto com Deus, mas fala, e depois que a gente fala, ainda faz assim, ó.
Amém? Vai embora. Aí Deus falou: mas você falou, e agora eu não posso falar para você, porque você tem 1 hora, 2 horas você está falando comigo. Eu posso falar para você? Esqueci do feedback, Senhor. Você tem que falar, desculpa, pode falar. Sabe, eu estou vivendo esse momento de Elias, irmão, de ver aquela brisa mansa, suave, passando. Eu falo assim: é Deus. Quando a Bíblia diz assim: andai em espírito, sabe o que é isso, irmão? Não é você orar, como os irmãos aqui falaram, é você louvar a Deus, é você ler a palavra, sim, mas você andar em espírito, é você falar assim: meu Deus, eu vejo, sabe, no meu andar, eu vejo nas coisas que eu olho, nas coisas que eu observo, eu vejo o Senhor comigo em tudo, eu vejo o Senhor caminhando comigo, eu vejo que o Senhor está aqui do meu lado, eu sinto a tua presença aqui do meu lado, eu vejo que eu não estou sozinho, eu vejo que tem uma presença gloriosa do Senhor aqui comigo. Aleluia. Porque o lugar de Deus, irmão, ninguém preenche. O lugar de Deus, ninguém preenche. A resposta foi: não faça nada. O fato da gente dormir, o fato desse labrador dormir, não quer dizer que eles estavam fracassados, endemoniados, possessos ou irreverentes a Deus. Não, eles trabalharam, você trabalhou, eu trabalhei. Nós construímos uma família, construímos um lar. A gente construiu projetos, a gente fez planos. Aí o inimigo veio, sabe, em cima das nossas famílias, em cima da nossa vida, e foi lá e jogou um joio. Aí você olha para aquilo ali e você diz assim: meu Deus, mas não foi isso que eu quis para a minha vida, não foi isso que eu plantei para a minha vida, não foi isso que eu almejei para mim. E o que é isso, Senhor? O que eu faço? Aí a primeiro instinto que a gente quer é: eu vou arrancar tudo. Aí Deus falou assim para você: não arranca nada. Sabe o que Deus está dizendo? Que tem horas que não é para a gente fazer nada. Literalmente. Eu vou mostrar para você que você dormir, e aí o dormir pode ser aplicado ao descansar também. Dormir à noite ou descansar de dia, diante de uma adversidade, é importante. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, ele estava dormindo numa cadeira. Ele estava dormindo numa cadeira. E aí, irmãos, Herodes já tinha matado a sua esposa, já tinha matado os seus 2 filhos, com medo do seu trono ser ameaçado, já tinha matado Tiago, o irmão de Jesus, e Pedro era o próximo. Mas a Bíblia diz: irmãos, preste atenção, você está sentenciado para morrer amanhã. Amanhã tem um decreto que você vai morrer. Só estava esperando a Páscoa passar. Você ia morrer amanhã. Você consegue dormir hoje? Se você souber que você vai morrer amanhã, você não dorme. Pedro estava assim: nós precisamos desse espírito. Alguém tocou nele. Bora. Para onde? Embora. Mas eu não estou preso. Bora. Você só vai morrer quando Deus quiser. Não é Herodes que decide o seu destino, é Deus que decide. Deus está dizendo para você: você só vai morrer quando Deus quiser. Ninguém define o seu destino. Você só morre quando Deus quiser. Ninguém define o seu destino. E é engraçado que quando o anjo vai conduzindo ele, e ele foi, quando ele deu 3 passinhos, falou: a capa, olha o cuidado, até os detalhes, a capa.
Não já basta tirar a vida dele, não é suficiente. Ainda tem a capa. Não, leva a capa. Deus de detalhes. Deus de cuidados. Sabe, irmãos? A gente tem que aprender. A gente tem que aprender que na nossa vida aqui na terra é conquistado o reino dos céus. É aqui que a gente conquista o reino dos céus. É aqui na terra. Só que lá em cima é onde há separação. Aqui é o contrário. Aqui a gente tem que conviver com o joio. E ser salvo do lado do joio é muito difícil, mas não é impossível. É só dormir, é só não fazer nada, é só não bater em frente, é só não questionar, é só descansar, é só esperar no Senhor, é só dizer para Deus: Senhor, até aqui eu consigo ir, mas daqui por diante eu já não consigo mais. Então eu vou dormir porque eu já não tenho mais o que fazer. Literalmente, eu não sei mais o que fazer. A partir de hoje, Senhor, o Senhor sabe, se tivesse alguma coisa ao meu alcance eu faria, mas a partir de hoje eu deixo nas tuas mãos. E deixa, vai dormir. E você não é irresponsável porque foi dormir. Simplesmente você confia em Deus, você vai dormir. Porque quem confia em Deus sabe que Deus tem esses testes com a gente, como teve com Abraão, como teve com Moisés. Nós não somos os únicos a ser testados por Deus. E eu aprendi uma coisa com Deus, irmãos, que tem coisas que a gente tem que pagar um preço para conquistá-la. Não basta você gerar algo na sua vida, você tem que pagar um preço por aquilo. Porque nessas noites que a gente estiver dormindo, o inimigo pode chegar lá e falar assim: você já percebeu, irmãos? Uma das coisas que me chama mais atenção aqui em Guarapari, é muito típico de Guarapari esse tipo de acontecimento. Você vê casas ali na Caixinheira, principalmente na orla da Praia do Morro, casas bonitas, lindas, na orla. E essas casas, elas sofrem um processo chamado incorporação. O que é isso? O cara chega para o dono da casa, o construtor, e fala assim: ó, eu te dou 5 apartamentos por essa casa. E ela aceita. E aí entra o processo que eu quero revelar para vocês. Fizeram aquela casa linda, colocaram energia, colocaram água, colocaram decoração, tudo do bom e do melhor. Aí vem aquela máquina e sai derrubando toda aquela casa para construir um prédio novo. Você vê um sonho assim, destruído. Às vezes o inimigo faz isso com a gente. A gente constrói sonhos, a gente constrói projetos, a gente faz a nossa parte, a gente dá um duro danado, a gente trabalha, a gente soa, a gente chora, a gente grita, a gente faz de tudo. E aí um dia, quando a gente cria aquela expectativa, e aí a expectativa da gente está lá, o inimigo pegou aquela hora que a gente deu um descuido e foi lá e manchou aquilo. Mas o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola, como eu disse no início, eu quero refrisar. Ele foi bem claro que isso se aplica na separação do reino do céu, mas eu vou mostrar para você que isso se aplica aqui também. Nós estamos num mundo que já é do maligno, e nós somos os salvos, e os salvos são poucos, mas os perdidos são como a areia do mar. Então nós estamos com um número menor, num número maior, inserido num número maior de perdidos. Isso significa o quê? Nós somos o trigo do Senhor que está inserido no meio do joio, e nós estamos convivendo com o joio. A irmã aqui todo dia no seu trabalho, você no seu trabalho, vocês convivem todo dia com joio. Sempre tem um joio na sua vida que aparece. E para quê? Para desestruturar, para desequilibrar você. E sabe o que eu e você tem que fazer? Nada. Acreditar que tem um juiz diante de nós
E quando a gente não puder fazer nada, porque a melhor opção vai ser não fazer nada mesmo. Nesses últimos dias, a melhor opção é você não fazer nada. E foi isso que Jesus disse aqui para os seus servos: olha, nessa hora é melhor não fazer nada. Não faça nada. Porque a gente às vezes vai fazer o que é para Deus fazer. E se a gente for tentar fazer o que só Deus faz, a gente não vai conseguir nunca. A gente vai cansar, a gente não vai aguentar. A gente precisa conhecer os nossos limites. Ó, até aqui eu consigo. Daqui por diante eu não consigo mais. É Deus. É Deus. Para terminar, irmãos, eu quero deixar um texto que fala muito ao meu coração, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou mostrar para você como Deus é um Deus que não faz nada. A Bíblia fala que em 2 Crônicas 20, Josafá recebeu a seguinte notícia: ó, está vindo aí uma multidão de gente contra você. Todo mundo, ó, é muita gente, tá? É milhares de pessoas vai vir contra você. Sabe o que Josafá fez? Foi para a igreja orar. E quando chegou no meio da igreja, Deus usa um vaso lá e diz assim: aterra, Josafá, não é para você fazer nada. Essa guerra não é sua. Quem está vindo ali é muito mais que você. Mas você não vai precisar fazer nada. É eu que vou fazer tudo. Glória a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, ó, essa é a última. A última. Eu sou apaixonado por essa parte. Davi recebeu a notícia que os filisteus estavam vindo contra ele. Um ataque. Olha, a hora de não fazer nada. Eu estou dando exemplo de pessoas que não fizeram nada. Aí Davi disse assim: o que vocês falaram? Os filisteus estão vindo contra nós. Aí Davi disse: e agora? Aí os homens falaram: ó, nós já estamos com as espadas, tudo pronto. Aí Davi falou: não vou fazer nada. Como não vou fazer nada? Deixa eu falar com Deus primeiro. Davi foi, se retirou, chegou para Deus e falou: Senhor, irmãos, quando eu leio essa passagem da Bíblia, eu fico sem saber na hermenêutica, na exegese, o tempo da resposta. Mas eu fico pensando errado. Na minha cabeça fica como rápido. Tipo assim, Davi chegou e fez assim: ó, Senhor, ó, no dia de hoje a gente fala com Deus e a gente não vê imediatamente a voz assim. A gente sente uma direção, a gente vai trabalhando na estrutura, no espiritual, mas não é aquela coisa assim, como a Bíblia pelo menos passa para a gente. Olha o que Davi fez: Senhor, eles estão falando que os filisteus estão vindo por aí, o que é que eu faço? Aí Deus falou para Davi: não faça nada. Aí Deus falou assim: sai da cidade de Jerusalém, sai de Jerusalém, pega todo mundo, mulher, criança, todo mundo, deixa a cidade vazia, sai todo mundo, sai, não faça nada. Mas Senhor, não faça nada, Davi. Davi obedeceu. Chegou para os homens e disse: ei, não vai ter guerra não, sai, não faça nada. Deus falou para não fazer nada, sai. Ele saiu. Quando ele saiu, a cidade vazia, os filisteus entraram na cidade de Jerusalém a 1000. Aí disseram: nossa, mamata, moleza, sopinha de minhoca, muito bom essa guerra. Ó, eles até fugiram. Aí Davi estava fora da cidade, como Deus tinha mandado, sem fazer nada. Aí Davi, de novo, pela segunda vez orou e falou assim para Deus: Senhor, e agora? Deus falou: ainda não faça nada. Senhor, mas eu faço o quê? Ó, você quer um sinal? Eu sei que você está querendo um sinal. Eu vou te falar a hora que você tem que parar de fazer nada. A hora que você vai fazer alguma coisa, eu vou te falar qual é o sinal. Quando eu chacoalhar as copeiras, as árvores, as cópulas das árvores, quando eu sacudir que as folhas começarem a cair, é a hora que eu estou dizendo: pode fazer alguma coisa. Mas por enquanto, não faça nada. Davi orou. Quando ele viu, olhou para as árvores, as folhas caindo. Aí chegou para os homens e disse: agora pode fazer alguma coisa. Vamos para Jerusalém, cerca a cidade e pega todo mundo lá no cerco. Foi lá e ganhou a guerra. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes dele ganhar, ele teve que ficar sem fazer nada. Tem horas que a gente vai ter que ganhar guerras calado. Tem guerras que a gente vai ganhar calado.
sem falar nada, dizendo: Deus, essa guerra não é para mim, eu não mereço essa guerra. Vamos colocar a Dalete, Hungria, e ela fala muito bem nesse louvor acerca do que é andar com Deus. Não deixe o problema ditar o seu fim. Não abandone a Deus se tudo se perder. Nada está perdido se a fé não morrer. Se a pesca deu errada, tudo bem, meu filho. Se a porta está fechada, nada é em vão. Adore a Deus no sim e também no não. O deserto é para te aproximar de Deus. O deserto representa uma escola. Não importa a duração de uma prova, mas a intensidade que você adora. E se você perdeu tudo, mas não perdeu sua fé em Deus, acredite, nada está perdido. Eu acredito. Acredite, nada está perdido. E se você perdeu tudo, mas não abandonou seu Deus, acredite, nada está perdido. Acredite, nada está perdido. Deus investe em sonhos que parecem estar falidos. No momento que eu estava aqui para trazer a palavra, o Senhor me trouxe um pensamento. Raquel, Javi, Regina, os demais irmãos da igreja. Sabe, Heraldo, aí você estava orando assim por mim, e você falava que você foi um resgatado daquilo. Você falou coisa desse tipo. Isso me deu uma força para mostrar o quanto valor que é. Eu tenho certeza que Deus vai permitir um dia você fazer a sua biografia no livro, quem sabe o resgate. E pessoas vão ver que, mesmo que alguns joios se manifestem no meio de nós, eles não dão margem para nos parar. Porque ainda que a gente ganhe uma alma por ano, já é válido a existência da igreja. Glória a Deus. E você, com toda a atividade que a gente tem, você não vale por uma alma, você vale por 100 almas. Porque você era um caso impossível. Mas nós não desistimos. E você me deu uma força muito grande na sua oração aqui, foi poderosa. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu planto, está falando de plantação, eu planto, Apolo, meu colega, rega, mas quem cresce mesmo, a planta, o fruto, é Deus. A gente prega, quem vai dar crescimento é Deus. A gente vai plantar, os irmãos vão regar, mas quem vai dar crescimento é Deus. Que Deus abençoe você com essa palavra. Que essa palavra seja cravada nos nossos corações. É tempo de não fazer nada. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Não faça mais nada. Espere do Senhor.
confia no Senhor, e o demais Ele fará. Fiquemos de pé e assim oremos, agradecendo a Deus. Deus eterno, Pai de misericórdia, graças eu te dou, meu Deus, pela vida dos teus filhos, que vieram buscar uma palavra do Senhor para a direção nesta noite. Que a graça do Senhor esteja conosco esses dias, ó Pai. Meu Deus, o Senhor revela para nós, mostra-nos, Senhor, a direção como o Senhor deu a direção para Davi. Senhor, nós queremos andar com o Senhor. Nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, que está sentado à tua direita. Ele, como disse o irmão, nos constrange, nos faz, ó Deus, se achegar a Ti, para confessar os nossos pecados, as nossas falhas. Meu Deus, nos liberta, Deus, de toda ansiedade, todo medo, toda prisão, todo combate espiritual, e nos faz, ó Deus, ter a mente de Cristo, para que nós possamos vencer, meu Deus, deixando que o Senhor vá adiante, como o Senhor fez no deserto com o povo. O Senhor foi adiante e o anjo vinha atrás, porque o Senhor queria coordenar aquele povo. Coordena nossas vidas, dá-nos uma direção. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Aqueles que crerem e aguardam a vinda de Jesus, digam amém. Abraça